meus queridos, mais uma vez estou com vocês neste dia 14 de setembro de 2020. Eu queria falar hoje sobre qual é o seu medo. Isso é uma pergunta que precisa ser feita. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu queria solicitar a vocês que não estão inscritos no meu canal, que se inscrevam para me ajudar a levar a palavra de Deus até os confins da internet. Eu preciso que, se você deixar o seu like, para que eu possa fortalecer o canal, e que você compartilhe com outras pessoas, com seus amigos, com aqueles que você julga precisarem de ouvir uma palavra. Então, antes de começar o tema de hoje, que é qual o seu medo, eu queria fazer um pequeno resumo sobre os 3 últimos vídeos que eu fiz sobre o rei Ezequias. Nesse vídeo eu confirmei que Deus tinha mandado o profeta Isaías levar uma palavra ao rei Ezequias, um homem bom, um rei justo, temente a Deus, mas Deus tinha uma observação a fazer a ele. Primeiro, Deus deu a ele uma sentença de morte. E segundo, Deus deu a ele, primeiro Deus deu a ele uma observação. Segundo, deu a ele uma sentença de morte. E o profeta entrou na casa dele e disse para ele: Deus mandou te dizer que você tem que pôr em ordem a sua casa, porque você morrerá e não viverá. E a palavra de Deus nos diz que antes do profeta sair, Deus ouviu a oração de Ezequias, que virou-se para a parede, chorou muito e orou pedindo a Deus que poupasse a vida dele. E o profeta voltou lá e disse a ele: Deus mandou te dizer que ele vai acrescentar mais 15 anos à tua vida. E ele, obviamente, ficou muito feliz, mas ele não cumpriu a ordem que Deus deu de pôr em ordem a sua casa. Então, ao ter medo, Ezequias orou, e a sua oração alcançou a graça de Deus, que ouviu, provando que Deus ouve as nossas orações, quando nós nos humilhamos diante da potente mão dele. Segundo, Deus viu as suas lágrimas. Então Deus se preocupa com a nossa casa e Deus se preocupa com as nossas lágrimas. As nossas lágrimas fazem diferença diante do Senhor, porque elas refletem a nossa humildade, a nossa contrição. Então Ezequias foi um rei que não se preocupou em pôr em ordem a casa dele, e seu filho foi o pior rei de Israel. Então, ditas estas palavras deste pequeno resumo dos meus 3 últimos vídeos, se você não viu, faça o favor, vá conferir esses 3 vídeos que estão na minha página no YouTube, Silas Remusar. Muito bem, amados, agora vamos começar o nosso tema de hoje. Qual é o seu medo? Então eu vou ler uma passagem que se encontra no livro de João, capítulo 20, versículos 19 até o 22. Diz assim a palavra de Deus: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, quer dizer, um domingo, né? Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se diante deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Abraçaram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Eu vou parar por aqui, meus amados, esse texto, e quero comentar então sobre qual é o seu medo.
Meu amado, não é justo que nós tenhamos medo. Nós tivermos precaução é uma coisa, medo é outra. Nós estamos vivendo um tempo em que o medo passou a ser um presente em nossos dias, nossas vidas, nosso tempo. Nós temos medo dessa pandemia que surgiu lá da China. Nós temos medo de perdermos o nosso emprego. Nós temos medo do dia de amanhã. Nós temos medo de tomar os remédios da vacina. Nós temos medo de sair das ruas para podermos ser assaltados. Nós temos medo de várias e várias coisas. E então a palavra que mais nós temos ouvido nos últimos tempos é fique em casa. Fique em casa. Você não sabe quais os medos que advirão dessa ordem de fique em casa. Porque você pode estar sendo trancada junto com o seu inimigo. Ele pode vir a fazer para a sua vida coisas terríveis, se ele não for um homem de Deus, um homem de Jesus, um homem que tenha temor no coração, amor no coração. Então, fique em casa foi uma sentença que deu-se aos povos no mundo inteiro para que eles pudessem curtir o seu medo, vivessem um dia de medo, medo de perder o emprego, medo de tudo, medo, 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 medo. E isso aconteceu com os discípulos, meus amados. Nós lemos nesse texto aqui que eles estavam trancados em casa com medo dos judeus. Eles viram o sofrimento de Jesus, tudo que Jesus havia passado. Jesus tinha profetizado na vida de Pedro, quando ele disse, Senhor, eu vou contigo até a morte, e Jesus disse para ele, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro teve medo, perguntaram para ele, você era um deles? E ele disse, não conheço ele. Não, ele teve medo de confessar que ele estava com Jesus. E Jesus tinha avisado para ele que ele ia negar 3 vezes antes que o galo cantasse. E nesse caso, os judeus estavam com medo, trancados em casa. O que acontece com todos nós. Agora, nesse último feriado de 7 de setembro, toda a população do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outras cidades aí como a Salvador, todas as cidades praianas receberam milhares e milhares de pessoas que foram às ruas sem máscara, sem nada, sem medo, e enfrentaram, Senhor, a sua natural vocação de liberdade, que é aquilo que nós temos direito de ter, direito de ir e vir, direito de ter conscientizado as nossas necessidades de precaução, não de medo, de precaução sim, tudo bem. Então o que nós vimos que se realmente essa pandemia, 15 dias após esse feriado de 7 de setembro, não morrer muita gente, é porque tudo isso foi uma grande disseminação de medo, uma disseminação do medo que se instaurou no mundo inteiro, cujas consequências econômicas estão se consumando. Os shoppings estão uma tristeza, você não vê gente nos shoppings, as lojas fechadas, os restaurantes. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o maior temor agora é o inverno que se aproxima, porque muitos restaurantes não poderão colocar as suas cadeiras do lado de fora por causa da neve, e milhares de restaurantes irão fechar, quebrar, por causa do medo. Do medo. Então, precaução nós devemos ter, mas medo nunca. E eu queria ler uma outra passagem para vocês, que está no capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo João, que fala o seguinte, vamos lá para ler, vou abrir a página aqui. Primeira epístola do apóstolo João.
Se você tiver a sua Bíblia, abra aí. Primeira Epístola do Apóstolo João 4, no versículo 18. Primeira Epístola do Apóstolo João 4, versículo 18. O que diz aqui? No amor não existe medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem viu ou vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ora, o amor faz parte do mandamento que aquele que ama a Deus ama também o seu irmão. Então, meus amados, o amor perfeito lança fora o medo, porque medo praticamente insere castigo, e aquele que está em Cristo, que é amor, não pode estar sujeito ao castigo. Você tem que temer sim. Se você não estiver buscando ao Senhor Jesus para a sua vida como seu suficiente Salvador, você tem que ter medo. Medo de não estar na presença dEle, não buscar a Ele e não estar firmado nos propósitos do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que não estão em Cristo estão no diabo. E se você não está em Cristo, está no diabo, você está condenado ao inferno. Próximo à sua vida de ausência de Deus em Cristo. Você pode viver sem Cristo, mas não pode morrer sem Ele. Na cruz do Calvário, Jesus estava entre dois ladrões. Um ladrão começou a debochar de Jesus. O segundo ladrão não quis morrer sem Jesus. E ele disse, Pai, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então, meu amado, ele não quis entrar sem Jesus, porque seria um inferno, a perdição eterna, que foi o destino do segundo ladrão. Mas este pediu ao Senhor misericórdia, e ele levou Jesus, levou ele com mãos de amor até o paraíso. Então, se você não está em Cristo, você não é uma nova criatura. Se você não é uma nova criatura, você está condenado à perdição. Um homem chamado Nicodemos, doutor da lei, foi ter com Jesus, e Jesus disse para ele, é necessário nascer de novo. E ele perguntou, como posso nascer de novo? Entrar no ventre da minha mãe sendo adulto? E Jesus disse para ele, aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Então, se você não nascer em Cristo, ou seja, ser batizado nas águas, imergido, onde você vai morrer para o mundo e levantar nascendo para Cristo, você não estará em condições de entrar no reino de Deus. Meus amados, eu estou terminando, já são 14 minutos de vídeo e eu não quero me alongar muito. Eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo, dar o seu like e se inscrever no meu canal, para que outras pessoas possam ouvir mensagens vindas da Palavra de Deus por meu intermédio. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e guarde a paz do Senhor, como Jesus disse aos discípulos que estavam com medo dentro de casa. Não fiquem com medo, não fiquem presos. Vocês são livres, nasceram livres, tomem cuidado. Precauções sim, medo nunca.
Um abraço, Deus abençoe vocês.